Tá, pessoal. Bom, essa segunda parte, então, a gente já entra no conteúdo da formação. Nós vamos falar um pouquinho de lógica, de programação e algumas ferramentas que a gente pode estar usando no dia a dia para trabalhar com ciência de dados, tá? Eu vou só pular a parte de quem vocês são e tudo mais, porque a gente já está aqui há um bom tempo conversando, mas depois, se quiserem deixar no chat alguma expectativa com relação ao que espera do treinamento e do tema, eu respondo gradativamente depois para vocês, de forma individual, tá? Mas qual é o nosso cronograma, tá, pessoal? Só para a gente alinhar alguns ponteiros, tá? Então, hoje a gente está nesse encontro 1, tá? Onde a gente vai falar um pouco sobre lógica, mas a ideia é a partir do nosso próximo encontro, amanhã, a gente começar já a entrar mais a fundo daí no Python, tá? E efetivamente. Bom, eu gosto sempre de pensar e sou muito, pelo menos, direcionado para resolução de problemas, tá? E quando a gente tem um problema, né? E aí a gente pode olhar ali pelas mais diversas definições da palavra problema, né? A gente sempre tem uma questão um tanto quanto de delicadeza, de situação difícil, de algum tipo de conflito que a gente precisa direcionar nossos esforços para trazer soluções. Então, os problemas podem ter as diversas magnitudes, né? E aí a gente pode pensar desde um problema simples, como trocar a resistência de um chuveiro, né? Algo mais trivial, ou uma questão mais envolvendo alguma entrega efetiva de um trabalho, né? Então, partindo dessa premissa, né, de que a gente se depara com um problema e a gente precisa atuar em cima dele, a gente acaba sempre tentando buscar uma solução, né? Como que eu vou resolver esse determinado tipo de problema, né? Quais são os passos que eu vou executar para que a gente possa, de forma mais efetiva, sair do outro lado, né? E isso, geralmente, a gente acaba chamando em linguagem de programação como procedimento. Então, eu elaboro um procedimento, uma sequência de passos que eu vou fazer para resolver este problema ou para atingir um determinado propósito, né? Então, é um ordenamento que eu vou tendo na minha cabeça de como eu atuaria para resolver uma determinada situação. Pensa na troca do chuveiro, né? Quando a gente vai. Bom, primeiro eu preciso comprar a resistência para trocar, partindo de uma premissa de que eu não tenho ela em casa. Bom, estando com a resistência na mão, eu abro o chuveiro, substituo a resistência, fecho o chuveiro, testo para ver se funcionou, e a resistência, o problema resistência trocada, está feito. Isso tem uma certa lógica, né? Ou seja, a gente parar para pensar na sequência de passos que eu preciso para fazer, o que a gente está dizendo aqui faz total sentido, né? E quando a gente fala de lógica, a gente pode partir da premissa de que lógica tem a ver com filosofia e matemática, né? Ou seja, quais são as sequências de raciocínios válidos ou não
que eu tenho para um determinado contexto. Acho que quase todos nós já ouvimos falar dos dois lados do cérebro, né? O lado esquerdo mais exato e o lado direito mais criativo, né? Então a gente precisa sempre, quando for pensar em soluções, a gente pode achar várias formas de resolver um determinado problema. Mas a gente tem que sempre conjugar dois pontos: a eficiência e a eficácia. Eu preciso fazer aquilo que a gente se propõe a resolver do menor espaço de tempo ou do menor custo computacional que eu possa ter em cima. Então, eu não tenho hoje como trocar a resistência sem abrir o chuveiro, sem desligá-lo da energia, porque existe um risco associado. Então, partindo dessa premissa, a gente acaba tangibilizando isso em termos de tecnologia como algoritmos, né? Ou seja, um algoritmo é justamente essa sequência de passos, né, que eu vou estar fazendo, esse conjunto de tarefas que eu vou estar executando para resolver esse problema. E a gente começa a utilizar da lógica, ou seja, de tentar ver os pontos que precisam ser conectados, listando esses passos um a um, linha a linha, para que a gente possa resolver e chegar na solução que a gente precisa. E a gente pode ter aqui exemplos de que a gente já pratica, direta ou indiretamente, alguns algoritmos no nosso dia a dia, quando a gente resolvia aquelas equações do colégio, quando a gente fazia a soma de alguns vetores lá nas aulas de matemática, quando a gente prepara uma bebida, a gente também tem por trás essa mesma sequência de passos e que a gente acaba trazendo isso para o conceito em tecnologia de algoritmo. E aí, eu pergunto para vocês, vamos fazer um exercício rápido. Vocês conseguem escrever para mim um algoritmo para calcular a média de 3 valores? Quando eu falo em linguagem natural, é como vocês resolveriam esse problema. É escrever em português mesmo. Como é que vocês resolvem hoje este problema? O cálculo da média de 3 valores. Podem botar no chat aí, se tiver alguma sugestão. Uns 5 minutinhos para vocês pensarem, para a gente começar a esquentar os motores. Como é que vocês descreveriam os passos para achar a média de 3 valores? Em tempo, não vale botar a fórmula do Excel, tá? Como é que vocês fariam isso? Alguém arrisca alguma a falar ou escrever no chat? Será que pesou a parada? Sebastião botou no chat a Botou? sugestão dele. Ah, Sebastião botou soma A, B e C, divide soma por 2. Quase, quase já colocando como Variáveis. E o Ma Manux. Manucos, mas eu acho que tem um outro nome, não deu para ver certinho o nome aqui do. Ali já botou um Portugal ali, ó. Ele já botou as variáveis. Isso. Adiantado. É Emanuel meu nome. Então, olha só, pessoal.
como é que, se eu fosse parar para pensar logicamente, tá, em como fazer, uma possível solução seria isso, né? Qual é o algoritmo que eu vou estar fazendo? O algoritmo que eu vou estar fazendo é a média de 3 valores. Como é que eu calculo a média? Eu primeiro pego um valor e somo ao segundo valor. Mais ou menos na mesma linha que o Sebastião e o Manuel colocaram ali. Eu vou armazenar o resultado dessa soma. Depois vou pegar o terceiro valor e vou adicionar ao resultado da soma. Esse valor que eu tenho, eu vou armazenar numa variável chamado soma2. Ou seja, eu peguei o valor 1, somei ao valor 2, peguei o valor 3 e somei ao resultado dessa soma, eu chamei de soma 1. Armazenei o resultado da soma 1 com o valor 3 em soma 2. E eu peguei esse resultado e dividi por 3. O produto dessa divisão eu fiquei guardando no que eu chamei de média. Fim do passo. Muito parecido com o último exemplo ali do chat, né? Que veio já nisso ler variável 1, ler variável 2, ler variável 3. Claro que ele já descreveu a média como sendo a soma de todos dividido pela quantidade de itens. Então, isso para nós é algoritmo. Então, isso quando a gente fala em linguagem natural, é justamente a estruturação de todos os passos que a gente tem para poder resolver um determinado desafio, um determinado problema. E quando a gente fala de lógica de programação, a gente acaba falando muito sobre o estudo da estrutura de linguagens de máquina. Ou seja, é como eu vou organizar todos esses passos a ponto de que os computadores consigam interpretar essa sequência de informação e possam executar tudo aquilo que eles estão recebendo de instruções para que a gente possa atingir o objetivo, né? Então, toda essa comunicação ela é feita em uma sequência de passos finitos, né, e organizados. Como assim? Eu vou ter sempre uma entrada de informação, uma entrada de interação com a máquina, aonde ela vai receber essa informação, vai processar essa sequência de passos e vai me devolver uma saída. E nesse sentido, a gente precisa ter em mente alguns conceitos, pessoal. Que conceitos são esses? Variáveis e constantes. Tá? O que a gente entende hoje por variável e constante? Variável, a gente tem como um espaço, tá? Reservado para que a gente possa fazer a guarda de todas as informações que estão sendo informadas, né? De todos os dados que estão sendo informados durante o nosso procedimento. Só que isso, então, pensa assim, todo computador possui memória. Quando a gente fala de variável, o que a gente está determinando que um espacinho dessa memória vai receber um determinado tipo de informação e ela vai ficar lá até que ela seja sobrescrita ou levada para uma área que a gente vai poder depois guardar esse registro de forma a poder retornar ele em algum momento. Por isso que a gente diz que variável, que constante, a gente só pode ter uma de cada vez. Pegando o exemplo, uma vez que eu joguei o valor da soma numa variável,
esse valor ele vai permanecer lá até que alguma outra instrução diga para ele substituir. E isso é muito importante, a gente ter em mente, por quê? Porque quando a gente começar a desenvolver os nossos scripts em Python, a forma como a gente alimenta variáveis e constantes pode começar a determinar algumas possíveis dores de cabeça ali na frente. Porque a gente pode estar substituindo os valores de variável e a gente começa a ter comportamentos não esperados da nossa aplicação. E a variável e a constante, ela pode ter vários tipos de informação ali dentro. Eu posso ter dados numéricos, né? E a gente entende números inteiros, números decimais, números reais. A gente pode ter caracteres, e aí a gente está falando de todo e qualquer caractere que a gente tem do alfabeto e até os símbolos especiais, né? A gente pode ter o alfanumérico, e aí pode a gente começar a trabalhar o conjunto entre um caractere e um número, e a gente pode simplesmente ter o lógico. Todos sabem o que é um tipo de dado lógico? Vou acreditar que... Não sei, ninguém botou no chat. O tipo de dado lógico, ele é aquele que geralmente a gente usa como verdadeiro ou falso. Em alguns casos a gente pode usar como sim ou não, 0 e 1. Ele é aquele tipo de dado que a gente acaba usando para testar algumas condições, né? Já em termos de operadores, pessoal, a gente tem aqui muito mais a forma como a gente vai tratar algumas das nossas ações dentro do algoritmo, como ações de comparação, se determinada variável é igual a uma outra determinada variável, se A é maior que B, se C está contido em A. A gente vai avaliar algumas questões, a gente vai poder criar incrementos ou decrementos da quantidade de dados. Pensem como, por exemplo, um contador de acesso a site. Ele tem lá uma variávelzinha chamada contador. A cada nova visita, ele vai somando mais um, mais um, mais um nessa variável, para que chegue ao final de um determinado período, a gente saiba quantos usuários fizeram acesso àquela determinada aplicação. Só que da mesma forma que eu posso incrementar itens em uma variável, eu posso também decrementar os acessos, né? Então, eu poderia ter uma catraca que computa a quantidade de pessoas que entraram e uma outra catraca que vai computar os saintes. Então, numa eu vou ficar incrementando e na outra eu vou decrementando a informação que eu tenho. Além disso, a gente tem estruturas de controle e repetição. O que são as diferenças, né, entre essas duas estruturas? Partindo da premissa de que eu vou pegar as minhas variáveis de trabalho e vou utilizar de algumas operações para fazer com que o meu problema seja resolvido, eu vou ter duas formas de trabalhar isso. Ou eu vou controlar comportamentos, ou seja, se determinada coisa acontecer, eu vou tomar determinada ação, ou vou seguir determinado caminho, ou eu vou ter estruturas de repetição. Ou seja, eu vou fazer determinada coisa até que tal situação aconteça ou tal condição seja determinada. Vamos fazer mais um exercício. Eu quero que vocês me escrevam, em linguagem natural, como fazer um purê de batata com o que a gente tem na geladeira, seguindo uma receita que vocês têm. Esse é o desafio.
Como é que vocês resolveriam esse problema? Cinco minutinhos para vocês pensarem. Se quiserem escrever no chat também, fiquem à vontade. Mas pensem, como vocês resolveriam este problema? E aí, pessoal? Estão conseguindo? Vamos pensar junto? Ó, Sebastião. Pegar batata, descascar batata, cortar batata, pegar a panela, colocar água na panela, colocar batata na panela, colocar a panela no fogão, ligar o fogo, esperar cozinhar, desligar o fogo, retirar a água da panela, retirar a batata, amassar a batata. E aí? Todos concordam com o que o Sebastião compartilhou ali, contribuiu com a gente? Aí eu pergunto para vocês lembram do problema? Eu tinha itens na geladeira. E eu tinha a minha receita. Como é que a gente sabe exatamente pegar batata? É pegar uma, duas. Eu tenho as batatas. Então, vejam que o exercício, de certa forma, a gente às vezes foca de forma muito objetiva, né, no resultado final, né, que é o purê de batata. Mas a gente tem os itens na geladeira que a gente precisa entender. Eu tenho batata para fazer o purê de batata. Quantas batatas a minha receita pede? Então, talvez eu tenha que ter aqui uma variável
Pode chamar aqui de quantidade de batatas da receita, né? Ela vai receber a quantidade de batatas necessárias. Concordam? Ou seja, a minha receita vai me dizer, né, essa informação. E aí, eu também vou ter que, de certa forma, olhar dentro da geladeira e contar batatas disponíveis. Faz sentido? E aí? Agora eu vi ali que o o Luiz falou, mas ele tem batata na geladeira. É, se for aqui em casa não tem. Não tem batata. Mas eu preciso, em algum momento, me certificar, e isso é bom, a gente sempre está exercendo, de que algumas condições são necessárias para que a gente possa, seguir adiante. Então, o primeiro passo é: a minha quantidade de batatas disponível atende à receita? Se sim, eu vou seguir um caminho, né? Se não, eu vou seguir outro. E eu não tendo, talvez eu tenha um passo anterior, que é comprar batata. Agora, se sim, eu tenho a quantidade de batata, aí eu sigo para os próximos passos, e aí os passos que o Sebastião descreveu ali fazem sentido. Eu vou pegar a batata, eu vou descascar, eu vou cortar, vou colocar água na panela, vou ligar o fogo. E aí tem um ponto que a Simone trouxe ali, que é colocar sal. Para vocês, colocar sal, ele tem essa característica ou essa conotação de uma estrutura de condição, né, de comportamento, se de controle, né, se isso, faça isso, se não, faça aquilo, né, que a gente tem lá, se a quantidade de batatas disponível atende a quantidade de batatas necessárias, se sim, segue em diante, se não. Para vocês, controlar o sal, ele tem a mesma conotação? Vocês fariam: "Ah, o sal está suficiente? O sal" não, né? Me parece que a gente tem aqui uma questão muito mais de uma estrutura, né, de repetição. Como assim estrutura de repetição? Eu vou incrementando a variável quantidade de sal até que uma condição seja respeitada: sal suficiente. Então, da mesma forma do sal e aí da nem sabia que ia manteiga no purê, mas da manteiga e do leite, elas não são estruturas condicionais que determinam algumas etapas, né, e se determinada coisa acontecer, faça isso, senão faça aquilo. Ela tem uma questão de repetição, de laço, né, de continuidade, ou seja, eu vou ficar fazendo determinada coisa até que algo seja satisfatório ou uma condição não seja satisfatória. Então eu poderia trabalhar enquanto o sal não for suficiente, coloca sal. Poderia colocar a manteiga, poderia colocar o leite, até que eu tenha a consistência da massa para trabalho. E é Mas, nesse Thiago, oi, a receita também podia dizer já as quantidades certas, né? poderia, poderia. Aí, realmente, a minha receita, eu estou partindo da premissa que na receita também já tinha a quantidade de batatas e tudo mais. Poderia ter já a quantidade.
E aí a gente poderia trabalhar numa questão de estruturas de controle, se ela já tivesse essa premissa. Eu vou Mas defender a o quantidade de Thiago. sal geralmente é... Oi? Desculpa, eu vou defender o Thiago e falar que normalmente na receita é sal a gosto. Ah, obrigado, Sebastião. Bem lembrado. Às vezes é uma pitada de sal, ou até nem põe sal mais, né? Com esse negócio de não comer sal e açúcar. Mas é justamente isso, pessoal. Às vezes, por mais bobo que possa ser ou por mais simples que possa ser o problema que a gente está resolvendo, a gente às vezes precisa se preocupar com algumas condições. E a partir do momento em que a gente vai começar a desenvolver algoritmos, a gente também precisa entender como as pessoas irão interagir com esse algoritmo e como as máquinas interpretarão esse conjunto de passos que a gente vai estar passando para ela, para que a gente possa ter o sucesso na resolução do problema que a gente está se propondo. Então, esse exemplo ele é simples, ele é lúdico, mas ele tem justamente essa pegada de nos forçar a pensar em algumas situações que a gente inicialmente não iria se preocupar, né, num primeiro momento. Bom, nós vamos falar um pouco de Python, pessoal. A gente, partindo do entendimento desses conceitos, o porquê que Python hoje surge como uma linguagem de programação tão boa, né? E tão favorável e, de certa forma, tão popular por quem trabalha com dados, tá? Lógico que existem outras linguagens para se trabalhar com dados, tá? Nós temos aí o R, nós temos Scala, nós temos, embora mais complicado um pouco, mas o próprio Java, são linguagens que o pessoal acaba utilizando para a parte de dados. Mas Python hoje, né, é uma linguagem que a gente vem percebendo no mercado como uma linguagem muito forte. Tá? Ela é uma linguagem que foi criada em 1991. Há quem diga que foi em 92, mas o primeiro paper escrito por esse senhor aí, que está na foto, o senhor Guido van Rossum, né? Ele era do Instituto de Pesquisa de Matemática e Ciência da Computação, na zona dos Países Baixos. Mas o Python hoje ele é uma linguagem de programação de alto nível, versátil. O que a gente entende por alto nível? Ela é muito parecida como se a gente tivesse escrevendo os passos que a gente quer que o computador execute. Então, ela foi totalmente desenvolvida, tendo por premissa ela ser de fácil leitura e de fácil manutenção. Ou seja, qualquer pessoa que se deparasse com um código conseguiria ler ele e dar uma manutenção e fazer os incrementos que fossem necessários para que a aplicação siga o seu curso normal. Ou seja, a filosofia toda por trás que o Guido trouxe quando fez a proposição da linguagem, tá? Foi de que o esforço do programador ele não poderia ou não deveria ser superior ao esforço computacional. Ou seja, não é incomum hoje a gente se deparar com códigos escritos por desenvolvedores onde o esforço de tempo para tu entender o que estava sendo proposto é superior ao tempo de execução daquele mesmo script. Então, na visão do Guido e do pessoal que trabalhou com ele na criação e manutenção da linguagem, né, eles deveriam ter condições de bater o olho e ter o claro entendimento
do que aquela sequência de passos, do que aquele algoritmo está fazendo, né? E nessa linha, tá? As vantagens que a gente tem por trás do Python em termos de o porquê que ele está aí entre uma das linguagens entre as 3 mais utilizadas e tem ganhado popularidade nos últimos tempos é uma linguagem de fácil aprendizado, ou seja, a curva, né, de aprendizado dela é muito rápida. Ela é simples de programar, justamente porque ela tem essa sintaxe intuitiva, né, de como tu escreve o código. Ela é open source, ou seja, ela é aberta para a comunidade. Ela tem questões de modularização. Como assim modularização? Quando a gente fala dessa questão de modularização, eu consigo criar partes específicas para resolver determinado tipo de problema ou determinado tipo de tarefa. E eu posso separar isso em partes pequenas para que, à medida que a aplicação for crescendo, eu vá só fazendo pequenos incrementos em termos de arquitetura. Tiago, não entendi. Pense no seguinte: até então, né, quando as linguagens começaram a ser criadas, as linguagens de programação, a gente tinha paradigmas de programação muito distintos. Nós tínhamos os paradigmas que eram ditos mais procedurais, mais estruturais, que eram aquelas grandes linhas, né, onde tu tinha que ir especificando item a item o que precisa ser trabalhado, até que veio o paradigma da orientação a objeto, aonde uma vez um bloco de texto escrito de uma determinada forma, eu posso reaproveitar parte dessas características mais abaixo. Ou seja, eu não preciso recriar tudo, porque no momento em que eu criei essa estrutura pai, automaticamente todos os filhos herdam as suas características. E o Python ele tem justamente esses dois vieses da orientação ao objeto e da essa parte da estrutura mais procedural. Então ele se adapta muito bem a essa questão de paradigmas distintos. Ele é multiplataforma, ou seja, roda em Linux, Windows e Mac. Ele tem uma grande quantidade de bibliotecas disponíveis, ou seja, quando a gente fala de bibliotecas, são conjuntos de instruções para resolver determinados problemas, como uma biblioteca de operações matemáticas, como uma biblioteca para trabalhar com questões gráficas, como bibliotecas específicas para trabalhar questões de aprendizado de máquina, como bibliotecas específicas para trabalhar com questão de coleta de dados, de processamento de imagens. Por ser uma linguagem open source e ter uma comunidade de usuários extremamente ativa, a gente tem essa gama de possíveis bibliotecas para os mais distintos e inimagináveis problemas. Fora a questão de documentação e acesso à documentação de forma também ampla, né? E o mercado hoje vem pedindo bastante, né? Se a gente olhar por desenvolvedores Python, a gente vê um crescimento da demanda no mercado, tá? E por que isso? Simplesmente porque a gente tem uma linguagem poderosa, de fácil uso e com uma grande comunidade. Aqui a gente está dando alguns exemplos de bibliotecas para tentar tangibilizar para vocês, de soluções, tanto para a parte de desenvolvimento web,
quanto para a parte de desenvolvimento gráfico. E a gente tem aqui bibliotecas as mais variadas. Nós temos o Keras e TensorFlow muito mais para um aprendizado de redes neurais. A gente tem o NumPy, que é uma biblioteca muito com cunho de operações matemáticas, né? Álgebra linear. A gente tem o Pandas, que vai ser um grande companheiro de vocês no próximo curso e no seguinte de aprendizado de máquina, assim como o Scikit-Learn, que é uma das melhores bibliotecas que já tem modelos matemáticos de aprendizado de máquina para trabalho hoje, em termos de ciência de dados, usados amplamente no mercado, né? Muitas das soluções baseiam-se em alguns dos modelos que já são disponíveis no Scikit-Learn para trabalho. E até estruturas como embarcadas como o Anaconda, como o Jupyter, para a gente poder codificar. O Flask e aquele iconezinho do DJ, do Django, são micro frameworks disponíveis para a gente construir aplicações usando Python para a parte de web. Ou seja, eu consigo trabalhar todos os principais tipos de aplicação para os mais diversos tipos de segmentos e públicos que a gente possa estar trabalhando, né? E para esse curso em específico de introdução ao Python, nós vamos estar usando este rapazinho aqui, que é o Google Colab. Nós vamos estar usando o Google Colab para fazer toda a parte de iniciação ao código Python, para a gente começar a fazer o nosso aprendizado, tá? O Google Colab, ele é uma solução em nuvem da Google, tá? Ela é disponibilizada de forma gratuita, por isso que vocês não receberam nenhuma instrução de instalação de algum software previamente, tá? A gente vai estar usando o Google Colab, ele é muito similar ao Jupyter Notebook, e Jupyter Notebook ou notebooks são ambientes de trabalho que geralmente os cientistas de dados usam para fazer as suas análises, explorações, gerar os primeiros insights com relação aos modelos de trabalho, antes de colocá-los em produção de forma mais efetiva. Esses ambientes acabam suportando alguns comandos bash ou de interação por terminal, né? Eu consigo interagir. Ele já vem com a maioria das bibliotecas que a gente acaba utilizando no dia a dia, previamente instalados. O Google Colab, até por ser uma solução da própria Google, ele já vem com uma integração com o Google Drive e também tem suporte à estrutura de Git, de versionamento de código, e tudo que a gente precisa para começar a fazer o uso dele é justamente uma conta no Google. E como que eu acesso o Google Colab? Simplesmente digitando o endereço acima. E aí eu convido vocês para a gente estar fazendo o acesso ao Google Colab. Me avisem quando todos estiverem. Eu vou sair do modo apresentação aqui e vou abrir o meu navegador para a gente começar a fazer juntos. Todos estão numa tela parecida com essa? Sim. Sim? Então tá.
E o que acontece? Essa aqui, então, é a área, tá, do Google Colab. Ele geralmente ele tem uma abinha aqui de exemplos, os itens recentes. Aqui ele tem o vínculo com o Google Drive de vocês. Ou seja, todo e qualquer arquivo que a gente comece a trabalhar aqui dentro, naturalmente ele já vai salvando no Drive, tá? Exceto que a gente especifique em algum outro lugar. E se eu estiver trabalhando com GitHub, com Git, com a estrutura de Git, a gente pode trabalhar versionamento de arquivos aqui. Assim como eu posso fazer uploads de alguns arquivos no formato de notebooks aqui para dentro. No nosso caso, a gente pode dar um cancelar aqui, porque eu quero convidar vocês a olhar essa tela em específico. Tá? Essa aqui acaba sendo um pouco da área de trabalho do Colab, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui na esquerda os conteúdos, a gente tem aqui a tabela de conteúdos, onde ele vai trabalhando toda a parte de sessões que a gente tem. Como assim sessões, Thiago? Todos os itens que a gente tem aqui como sessões, dentro disso que está escrito, ele vai criando aqui. Então, eu tenho o Data Science como se fossem um sumário do nosso notebook. Tá? Eu tenho uma lupinha, que é onde eu posso procurar por algum tipo de conteúdo e substituir no que está aqui em tela. Eu tenho essa pastinha, que é aonde ficam os meus arquivos, e se vocês clicarem lá, vocês devem ter uma pastinha chamada Sample Data, e aqui são alguns arquivos de exemplo que o Google já traz, com alguns dados para quem quer começar os primeiros brinquedos com dados de mercado. Então, se a gente clicar em cima do readme.md, vocês estão vendo aqui na direita, ele abriu aqui, exatamente o conteúdo desse cara. Então, aqui ele vem exemplificando um pouco sobre os dados que estão aqui. Então, ele está dizendo, ó, nesse diretório aqui a gente tem dados com relação à moradia no estado da Califórnia, a gente tem os dados do MNIST e alguns outros arquivos, que são... Thiago, Oi. O meu está em português, eu não achei esse sample data. Tá, quando tu clica aqui em file, em arquivos aqui, o que ele mostra para ti? Só mostra arquivos. Agora apareceu, é verdade. Tá. Apareceu? Certo, obrigada. Tá, não, tranquilo. Tá, Conseguiu, então... Gabriel? Hã? O Gabriel também tinha dado a mesma coisa. Conseguiu? Está em português. É que se a gente tem o Google já em português, né? Não, o Gabriel não conseguiu. Então, tá. Tu vai ali naquele arquivinho, mostra de novo. Isso, aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui na minha tela. Quando a gente vem aqui, né, tem as sessões, tem a lupinha, tem aqui, que a gente já vai ver que é o menor maior aqui, mas tem uma pastinha aqui, parece uma pastinha. Se tu clicar nela, ela vai se conectar à tua estrutura do Google Drive e vai trazer a tua estrutura de pastas que tu tem lá dentro da estrutura do Colab, e ele já tem ali um diretório com alguns arquivos. Então, a gente pode começar a interagir com uma série de arquivos aqui dentro, tá? Mas o ponto que eu queria mostrar para vocês, então, essa estrutura que o Colab nos traz, eles nos dá versatilidade para trabalhar, porque eu não preciso me preocupar com infraestrutura. Isso tá tudo lá na nuvem, né? Já é o ambiente do Google. Bom, pessoal, uma coisa que é importante vocês entenderem do Colab é, eu tenho aqui nesse arquivo texto de boas-vindas do Colab, eu tenho algumas coisas que são importantes a gente ter
ter clareza. Eu tenho dois tipos de notação. Uma notação mais texto e uma notação mais código. Qual é a diferença? Vocês estão vendo aqui nessa... Quando eu clico aqui, né? O que é o Collaboratory? Se eu clico aqui, essa é uma célula que é texto. Como é que eu sei? Se eu der 2 cliques nela, ele vai me aparecer exatamente o texto que está escrito aqui. Tem algumas marcações aqui de formatação que é muito mais do HTML em si, mas eu não consigo executar. Ele é um bloco de texto. Já aqui embaixo, se vocês perceberem, descendo um pouquinho mais, vocês percebem que tem um sinalzinho aqui, que parece um botãozinho de play. Vocês conseguem ver esse botãozinho de play? Clica nele ali para ver. Viu que ficou um tempinho ali rodando e ele deu um checkzinho? Aquilo ali é uma estrutura de código. Então, ali eu tenho já trechos de linguagem de programação que a gente mandou executar com um botãozinho de play e ele gerou um valor embaixo de saída. Espera aí. Como assim? O que a gente tem aqui escrito, vocês podem não perceber, isso aqui já é Python. Essas duas linhazinhas aqui já é Python. Ou seja, ele tem aqui uma sequência de caracteres, um sinal de igual, 2 números, um sinal, 2 números, um sinal, 2 números. Vamos tentar entender um pouco isso. Isso que está antes do igual, que ele está lá, seconds in a day, é o que a gente chama de variável. Ou seja, eu estou pegando uma variável e estou determinando que ela vai receber a atribuição de algum valor. Ah, então o que está à esquerda do sinal de igual é uma variável. E o que está à direita são os atributos, as informações que eu vou estar jogando para dentro dessa variável. Mas o que é isso? 24 asterisco 60 asterisco 60. O asterisco no Python, ele tem a atribuição do operador de multiplicação. Então, aqui o que a gente está fazendo? Está pegando 24 vezes 60 vezes 60. Ou seja, dentro da variável seconds in a day, ela vai receber o resultado dessa multiplicação desses 3 números. E quando a gente digita ela sem nada, sem nenhuma operação depois de igual, simplesmente a gente está dizendo me imprime, me dá a saída, me traz o conteúdo desta variável, que é o 86.400. Então, esse é o nosso primeiro contatinho com Python, é nesse exemplo do Google Colaboratory, que é a gente tem a possibilidade de trabalhar com blocos de texto para descrever, para introduzir algum assunto, e também a gente pode ter blocos de código. Os nossos arquivos, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar aqui, vai copiar, e a gente vai vir num novo, cliquem em novo notebook, arquivo, novo notebook. Vocês estão vendo agora que ele mudou o visual, ele está numa janela diferente,
eu continuo enxergando as mesmas pastas, né? Só que agora eu não tenho mais nenhum conteúdo, porque eu não tenho mais nenhuma estrutura de texto aqui, né? Mas a gente tem aqui uma célula, e é uma célula para execução de código. Agora eu vou vir aqui e vou colar o conteúdo. Se eu mandar executar, ele tem o mesmo comportamento. Então, a partir do nosso próximo encontro, a gente vai começar a entender todos esses comportamentos, ou todas as regrinhas que o Python tem por trás, em todas as suas estruturas, tipos de variáveis, operadores, estruturas de repetição, listas, todo esse conjunto que vocês vão usar no dia a dia durante os trabalhos de análise de dados, manipulação e criação de algoritmos de aprendizado. Então, essa é a nossa introdução à parte de lógica de programação, o primeiro contato com o Google Colab, tá? E o primeiro contatinho com a linguagem Python. Pessoal, dúvidas até aqui? Então tá. Acho que tá tudo certinho. Vamos ver se a gente já consegue. Agora são 15 para as 10. Vamos fazer, então, alguns exemplos. Bom, a gente viu uma variável e viu uma operação. Na opinião de vocês, se eu simplesmente jogasse esse conteúdo nessas... Ah, aqui importante. No meu, ele ficou com 2 linhas. Se para vocês também ficou, vocês podem simplesmente vir aqui na lixeirinha, dar um delete, ele some aquele campo de cima. Existem algumas teclas de atalho que com o tempo vocês podem ver. Deixa eu fazer com mais calma. Aqui em ferramentas, teclas de atalho, vocês conseguem ver algumas combinações de teclado que vão facilitar no dia a dia. Como assim? Lembra que para executar essa aqui, a gente vinha aqui, né? Clicava e ele executava. Se eu simplesmente pressionar Shift Enter, ele executa aquela célula e já abre um campo de inserção embaixo de texto. E isso já me possibilita fazer uma nova operação. Então, se eu simplesmente chegasse aqui e colocasse 24 vezes 60 vezes 60, e desse de novo Shift Enter, ele deu a mesma resposta da linha anterior. A diferença, na de cima, eu guardei esse resultado em uma variável. A de baixo, ela foi em tempo de execução. Ela não ficou guardada em nenhum outro canto. Ou seja, se eu precisar saber exatamente o resultado desta operação, eu vou ter que refazer. Enquanto a gente tem aqui, na variável de cima, o resultado guardado. Ou seja, se eu simplesmente chegar nessa linha de baixo e redigitar a minha variável, ó, second in a day, e veja, uma das funcionalidades do Colab é ele ter a questão do IntelliSense, né? O IntelliSense, à medida que a gente vai começar a interagir com a ferramenta, ela vai ou me trazer nomes de variáveis que eu já instanciei, que eu já tive algum tipo de atribuição de valor,
ou ela vai começar a me trazer funções e métodos que a gente possa ter em alguma biblioteca que a gente importou. Então aqui ele está me dizendo, ó, tem seconds in a day. Se eu simplesmente botar seco e der um tab, ele termina de preencher para mim. E se eu rodar, ele volta a me printar a mesma informação. Se eu quiser criar uma nova linha aqui embaixo, eu posso vir no bloquinho de code, né? Ou eu posso no teclado Shift A. Eu só ver, mas é Shift A. Aqui, dependendo do meu teclado, ele tem a tecla de Command, é um pouquinho diferente, mas para quem tem o teclado normal, geralmente Ctrl A. Aí deixaria adicionar uma linha abaixo. E o Ctrl Enter, ele só executa, e o Shift Enter, ele cria uma abaixo. Beleza? Uma outra coisa que é interessante a gente ver são operações que a gente possa estar fazendo com uma variável. A gente tem aqui uma variável que está armazenando um número, certo? Alguém tem dúvidas se isso é um número? Sim, não? Como é que eu posso garantir ou ter a certeza de que o conteúdo desta variável é um número? O Python, ele é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, os tipos de conteúdo de uma variável, eles importam. Então, se eu digitar type, olha ali que interessante, ele já aparece numa corzinha, como uma palavra reservada. Se eu passar o mouse por cima do type, ou simplesmente clicar aqui em type, ele me diz exatamente a que se refere aquela função. Tipo, ele recebe um conteúdo, um objeto, e me retorna o tipo daquele objeto. Então quer dizer que se eu passar o nome dessa variável para essa função, ele vai me dizer qual é o tipo de dado que tem ali dentro. O que ele me retorna? Int, um inteiro, um número. Então quer dizer que eu consigo então fazer operações matemáticas utilizando esse cara aqui, essa variável seconds in a day. Então quer dizer que se eu pegar a variável seconds in a day, ou seja, quantos segundos eu tenho em um dia, e eu quiser saber quantos segundos tem numa semana, né? Eu poderia simplesmente pegar uma variável, vamos chamar aqui a variável de semana, e atribuir a ela a quantidade de segundos em um dia, vezes 7 dias, né? Se eu der um Ctrl Enter, o valor está na variável. Se eu simplesmente chegar agora e mandar imprimir o valor da variável,
ele me mostrou lá a quantidade de segundos. Ah, então quer dizer, eu consigo fazer operações também com conteúdos de variáveis e fazer essas atribuições. Então aqui a gente está começando a entender um pouco do comportamento da linguagem com relação à variável, o tipo de variável e a forma de trabalhar operadores. Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Certinho? Então, beleza. Então, a partir da aula de amanhã, a gente vai começar, então, a fazer exercícios e vir gradativamente evoluindo nessa estruturação, envolvendo variáveis, constantes, estruturas condicionais, em termos da linguagem Python, tá? O que eu tinha preparado, pelo menos para hoje, para a gente passar, era isso. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira conversar sobre mercado, sobre ciência de dados, sobre até o uso do Python. Se vocês pararem para pensar, não, em ambiente de trabalho, provavelmente vocês não vão ver o código assim, tá? Vocês provavelmente se depararão com o código assim, né? Um arquivo chamado .py, que é do Python, e que a gente executa ele na linha de comando, mas isso é cena dos próximos capítulos que a gente vai ver ao longo dessa nossa jornada. E, inclusive, aquela ferramenta que foi aberta, a gente vai instalar ela junto na máquina de vocês, para quem não tem instalado. Era isso, pessoal? Quando a gente programa, Thiago, Uhum. no Colab, depois dá para pegar o código inteiro e colar lá no Sim. Dark Mode, lá onde Sim. Por exemplo, quando a gente vem aqui em arquivo, a gente tem a questão de exportar ele, né, para um formato que a gente vai depois poder trabalhar ele de forma em termos de script, né, para ter uma Sim, forma de execução. entendi. Quando a gente salva ele aqui, a gente acaba salvando ele numa extensão que vocês podem ver aqui, ó, IPYNB, que é uma abreviatura de IPython Notebook, né? Ele não é uma forma de tu executar o script. Tu consegue ver fazendo ele de forma interativa, né? Tu começa a executar em blocos. Quando a gente vai para o ambiente mais produtivo, a gente acaba fazendo ele em um formato Python. Eu vou fazer aqui um download, ó, do arquivo .py para vocês verem. Mantém. Deixa eu abrir ele aqui. Então, aquele arquivinho que a gente criou aqui, né, no Colab, eu tenho ele aqui no formato Python, aonde a gente está vendo aqui que a gente está instruindo o interpretador de comandos que ele vai usar o padrão de caracteres UTF-8, que é o padrão de caracteres que a gente tem para a língua portuguesa, acentuação, né, principalmente. Aqui é só um bloco de comentário de múltiplas linhas, mas ele tem exatamente as variáveis que a gente tem aqui. Ponto importante. No Colab, quando a gente bota só a palavrinha, né, só o wiki, o Colab, por ser um Jupyter Notebook, ele entende que ele tem que imprimir o conteúdo da variável.
quando a gente trabalha ele com ponto PY, eu preciso informar para ele, meu amigo, faça, por favor, a gentileza de imprimir isso. Então, a gente teria que chegar aqui do ladinho e dizer para ele, print, e ele entenderia que ele tem que imprimir a variável. Ó, ele imprimiu somente a instrução. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu por trás dos panos no Colab, de como é que as coisas vão acontecendo, depois que eu escrevo isso num formato de script Python, ele só vai mostrar aquilo que eu mando ele efetivamente mostrar em tela. Mas isso a gente vai ver com calma, né? Não vamos se preocupar com aquela tela preta ali, por enquanto. Porque o Colab, ele facilita bastante, mas depois tem que saber algumas coisinhas, né? Alguns detalhes, né? Isso. O que eu tenho programado aqui para a turma, tá? É a gente utilizar o Colab para entender e interagir todas as estruturas. E para os últimos 2 encontros, a gente daí pega um pouco do que a gente aprendeu no Colab e eu faço as instalações necessárias com a turma de ferramentas e do próprio interpretador do Python, né? De como é que isso acaba efetivamente indo para o dia a dia de trabalho. Mas só para a gente, de arrancada, não ter problemas de ambiente, né? Então, ninguém vai ficar sem poder interagir e aprender. E aí, mais para o final, a gente investe um tempinho onde eu apresento as principais ferramentas, a gente entende a diferença do Colab para o Jupyter Notebook, como é que eu instalo o Python na máquina, como é que eu instalo uma IDE para interagir com o código e tudo mais. Que aí depois os próximos módulos tendem, para quem seguir na formação, tendem a seguir o mesmo caminho. Tá bom, pessoal? 22 horas. Paramos por aqui e retomamos amanhã, 19 horas. Isso, eu não sei se alguém queria fazer mais alguma pergunta. É bem lembrado. Então tá, pessoal, obrigada pela presença de quem ficou até o fim, né? Dos alunos, claro, principalmente, ganharam presença, né? E aí, quem quiser continuar, amanhã, fala com a Cláudia, chama nós no WhatsApp e a gente conversa com vocês, dá uma condição especial, tá bom? É isso, gente. Obrigada, Thiago. Obrigada, Ciro. Né, Thaís, Boa noite, pessoal do pessoal. apoio aí. Obrigada. Obrigada, Natan.